Olá, meu nome é Gardene e hoje nós vamos falar sobre o dogma central da biologia molecular. O dogma central da biologia molecular ele foi descrito por Francis Crick em 1958 e diz que o DNA ele é capaz de se autorreplicar num processo chamado de replicação. O RNA ele é sintetizado pelo DNA através de um processo chamado de transcrição. E as proteínas, por sua vez, são sintetizadas através da tradução feita pelo RNA. Algumas mudanças ocorreram no modelo original do dogma central da biologia molecular. Pois, através da transcrição, o RNA pode originar DNA e as proteínas podem ser produzidas diretamente pelo DNA. Para a gente entender o dogma central da biologia molecular, primeiro nós precisamos conhecer as moléculas às quais ele faz parte. São as moléculas de DNA, RNA e as proteínas. DNA e RNA são ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos eles foram descobertos por Frederick Marsh em 1865. Em seus estudos, ele percebeu que alguns ácidos estavam associados a proteínas. Existem dois tipos de ácidos nucleicos, que são DNA e RNA. Os ácidos nucleicos, eles são uma grande molécula que são subdivididos em unidades menores, chamadas de nucleotídeos. Cada nucleotídeo é formado por um grupo de fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. No DNA, a pentose é sempre desoxirribose. E no RNA, a pentose é sempre uma ribose. As bases nitrogenadas elas podem ser pirimidinas ou purinas. No DNA, as pirimidinas são timina e citosina, e no RNA são uracila e citosina. Tanto no DNA quanto no RNA, as bases purinas são as mesmas, são adenina e guanina. A estrutura molecular do DNA ela foi proposta por Francis Crick e James Watts em 1953, e diz que a molécula de DNA ela é formada por duas fitas que são enroladas entre si, formando uma dupla hélice e possuem bases nitrogenadas que ligam entre si. As ligações entre as bases nitrogenadas das duas fitas elas são formadas através da ligação de hidrogênio ou pontes de hidrogênio e se dão sempre entre adenina e timina e citosina e guanina e citosina. A replicação do DNA é chamada de duplicação semi-conservativa, que ocorre da seguinte forma. Primeiro, ocorre o rompimento das pontes de hidrogênios que ligam as duas bases nitrogenadas. Depois do rompimento, tem o encaixe de nucleotídeos livres existentes nas moléculas no DNA, que é uma fita molde. Formam duas fitas moldes. São as fitas originais e os nucleotídeos se encaixam em cada uma dessas fitas, sendo sempre adenina com timina, citosina com guanina. No novo DNA, ele é formado por uma fita original, que são as que foram desemparelhadas, e o novo filamento, que é formado pelo encaixe dos nucleotídeos. A transcrição gênica ocorre da seguinte maneira. Primeiro, tem o rompimento das pontes de hidrogênios que se ligam o DNA. Ocorre novamente o emparelhamento de nucleotídeos livres de RNA. Porém, esses nucleotídeos eles se ligam apenas a uma das fitas de DNA. Depois do processo, a fita de RNA se desprende, dando origem a uma nova fita de RNA, e tem o emparelhamento novamente da fita de DNA. Existem três tipos de RNA. São RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossoma. O RNA mensageiro ele possui as informações necessárias para a síntese
de proteína. O RNA transportador, eles se ligam através do seu anticódon no RNA mensageiro, liga-se temporariamente. E o RNA ribossômico se associa a proteínas para formar o ribossomo. O código genético ele é formado por 64 códons, sendo eles, desses 64, 4 deles dão fim à síntese de proteína. A tradução gênica ela ocorre é o processo em que a síntese de uma cadeia polipeptídica consiste em unir aminoácidos de acordo com a sequência de códons do RNA mensageiro. A cadeia polipeptídica ela ocorre da seguinte maneira: o RNA transportador ele se liga ao RNA mensageiro, liga o anticódon ao códon do RNA mensageiro em uma região do ribossomo que é chamada de sítio P. Em seguida, o segundo aminoácido de proteína ele se liga ao segundo códon do RNA mensageiro em uma região chamada de sítio A. Depois do emparelhamento do RNA transportador, tanto no primeiro códon quanto no segundo códon, começa a síntese da molécula de proteína. À medida com que o ribossomo, que é essa estrutura aqui, se movimenta, a molécula de proteína ela vai sendo formada. E no fim do processo, a molécula tem a liberação da molécula de proteína. O dogma central da biologia molecular é isso. Ocorre a replicação do DNA, transcrição do RNA e tradução da proteína, tanto no código, no dogma central descrito por transcrito, como nas mudanças que ocorreram posterior. A diferença é que, atualmente, sabemos que existe a transcrição reversa, replicação do DNA, e o DNA pode produzir diretamente a proteína. É isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima.